Você vai chegando numa certa idade e percebe que tá ficando velho. Pois é, eu sou Dalton Silveira, designer, e você aí provavelmente é um jovem designer, ou vai ser, né, um designer, e tá me assistindo e pensando, do que esse cara acha que sabe? Bem, eu sou designer desde os meus 19 anos de idade, e eu completei 31 anos de idade recentemente, mais precisamente dia 29 de maio. E desse tempo pra cá, né, passando por todo tipo de perrengue, cliente chato, chefe chato, jobs legais, jobs ruins, eu aprendi uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar com você e que eu ficaria muito feliz, né, de ter tido alguém pra falar. E algumas dessas coisas até tive e escutei, e ainda bem que eu escutei, e sempre que eu não seguia, eu meio que caía numa enrascada, entendeu? Então eu acho muito interessante trazer para vocês aqui 10 conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu era júnior ou quando eu estava começando para poder ser um bom designer. Então tá, pessoal, deixa aquele like aí embaixo que me ajuda demais, e se você for um sênior e por acaso estiver vendo isso aqui, deixa para mim aí o seu comentário também, exemplificando um conselho. O vídeo vai sem edição mesmo, rapidex, começando aqui com a minha primeira dica. Não tem certeza do que tá fazendo? Copia o que tá bom dos outros, mexe um pouco, copia uma outra parte, mexe um pouco, junta tudo e daí você vai conseguir ter uma ideia, provavelmente uma ideia muito melhor do que aquela folha em branco que tava ali na sua frente e você tava pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mano, inspire-se, mas não necessariamente copie. Você vai pegar parte aqui, parte ali, parte aqui, parte aqui, juntar e fazer a sua versão. Na verdade, isso é o que a maioria dos designers fazem no dia a dia. Então, fica essa dica aí pra você. A outra coisa que é dificílima, mas se você fez faculdade de design, você vai tirar de letra, apesar que tem uns que não aprendem isso nunca, mesmo sendo ensinado na faculdade de design. E isso, inclusive, gente, é um dos atalhos que uma faculdade de design vai te proporcionar. Já falei sobre faculdade de design num vídeo que vocês podem conferir aqui. E, cara, críticas construtivas. Aceite críticas construtivas. Designers têm dificuldade de aceitar críticas construtivas porque design é uma profissão de ego. E o que mais tem nesse mercado é egocêntrico, é designer egocêntrico. Cara, mas você nota uma coisa. Quanto mais sênior o designer é, a tendência a ele ter um ego menor é maior. Mas não é regra, tem muitos designers sêniores e masters por aí que são extremamente egocêntricos. Mas a grande maioria, quanto mais maturidade o designer tem, menos egocêntrico ele é. O outro conselho que eu daria para vocês é: escute seu cliente. Escutar seu cliente pode ser a diferença entre o céu e o inferno. E quando eu digo que pode se tornar um inferno a sua vida, eu sei do que eu tô falando. Um cliente feliz é muito bom, um cliente que gosta do seu trabalho é excelente, mas um cliente que tá pedindo para você mudar algo é um cliente problemático. Por quê? Porque pode ser apenas uma mudança ou pode ser um inferno de modificações que praticamente torna seu projeto outro projeto, e daí você se torna o manobrista de layout, que é o cara que faz exatamente o que o cliente quer, né? A única coisa que você vai oferecer para ele é sua aptidão técnica em usar o software e nada mais. Não seja essa pessoa, por favor. Escute seus clientes, mas escute o que eles têm para dizer relacionado ao produto, entende? Você precisa entender a necessidade do seu cliente e depois que você entender a necessidade do seu cliente, você precisa entender se aquilo que ele acha necessário é a necessidade do cliente dele, porque existe uma diferença entre o usuário, ou seja, o seu cliente, e o usuário final, ou seja, seu cliente final. Os dois podem ser pessoas diferentes.
Seu cliente pode ser o usuário, mas o usuário final, quem vai efetivamente usar o produto, pode ser uma pessoa diferente. E você precisa entender a necessidade, muitas vezes, de ambos. É como... Vou fazer uma analogia para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Pensa assim. Alguém que vai em uma loja de brinquedos comprar um brinquedo para uma criança é seu usuário, é seu cliente. Mas o cliente final, o usuário final, é a criança que vai brincar com o brinquedo. Então, muitas vezes, você tem que ficar atento a isso. O jeito mais fácil de se sair bem com o cliente é escutar ele, traçar um bom briefing, ter um bom planejamento, fazer uma boa pesquisa e, a partir daí, desenvolver o seu projeto. Cara, tenha um motivo, pelo amor de Deus, por cada decisão de design que você toma. Porque é muito complicado um cliente... Tem muito designer iniciante, principalmente, falar, mas o cliente me pediu um negócio aqui sem cabimento. E eu tive que tirar algo que era assim, assim, assado, que seguia tal e tal regra de design por algo que... pobre, algo que não vai acrescentar em nada. E aí eu falo para vocês o seguinte, vocês embasaram a decisão de vocês, quando vocês tomaram, quando vocês fizeram aquela escolha que o cliente tomou, tirou de vocês, porque uma escolha de design bem embasada, se bem debatida com o cliente, muitas vezes você consegue manter. Não vão ser todas as vezes, mas muitas vezes você consegue manter. E outra, o que separa você do cara da gráfica é que você tem um porquê em cada decisão que você toma ao mover um item num layout. Posso estar exagerando aqui? Talvez você não vão ser tantas decisões assim. Mas na maioria das vezes, designers tomam decisões embasadas. A maioria delas. E chega um momento que você começa a tomar decisões sem pensar nas decisões que você tomou, mas você consegue embasar elas porque simplesmente você conseguiu automatizar o processo, ok? Então, muita atenção a isso. Uma outra coisa também que os designers fazem de errado, frequentemente vejo, perfeição. Designers querem a perfeição absoluta. Seniors querem um produto que atenda a demanda para a qual ele foi contratado. Nem sempre o produto perfeito vai ser o que o cliente quer. Existe uma diferença entre o que o cliente quer e o que ele precisa e o que você pode oferecer com o orçamento que ele está te dando. Certo? O segredo do sucesso é você saber balancear orçamento, tempo, demanda e necessidade. Eu aprendi isso também com o tempo. É difícil? É, porque nós designers sempre queremos dar o melhor do melhor. A gente sempre quer fazer a obra-prima da obra-prima. Só que com o tempo no mercado, você vai ficando calejado e você entende que o caminho não é bem esse. Você pode se estrepar se você seguir esse caminho. Outra dica legal que eu poderia dar para vocês, assim como boas referências, se cercar de pessoas criativas pode ajudar e muito a você desenvolver as suas habilidades como designers. Mas tome muito cuidado, porque tem muito PO ruim por aí, tem muito designer ruim por aí. Então, assim, tenha um certo discernimento aí do que é uma boa influência, tá? Se a gente está falando de UX design aqui, o PO é um aliado, mas nem sempre ele vai ter para você as melhores ideias, porque ele está ali defendendo o negócio e você, como designer, está ali defendendo o usuário, e às vezes podem surgir algumas brigas. Então, muito cuidado com o que você vai fazer. Foque na qualidade em vez da quantidade. Portfólio de designer iniciante muitas vezes é cheio de coisa. E isso é péssimo. O seu portfólio, ele não tem que ter uma quantidade absurda de coisa. Ele tem que ter qualidade. E o que é qualidade num portfólio? É um case bem explicado, é um layout bem finalizado. Visual é importante sim. Quem falar isso para você, mesmo para UX designer ou para designer gráfico, é obrigatório. Mas se a gente estiver falando de UX e alguém falar para você que um UX designer não precisa ter visuais bacanas, eu garanto para vocês que vocês estão errados, e quem falou isso para vocês também. Já vi várias seleções de UX design, eu já fiz seleção de currículo, e
o UX designer que entrega os melhores layouts, os mockups mais bonitos, os protótipos mais bonitos, aliado a uma boa estratégia, um bom entendimento de produto, de necessidade, o cara que sabe envolver os stakeholders, sabe conduzir um workshop, um cara que pensa na necessidade do usuário. Não tô falando aqui de entregar só deliverable, gente. Não é só entregáveis, é entender. Como diferencial, muitas vezes, o cara que tem condição de fazer a entrega de um entregável mais bonito, ele tende a sobressair aí nos processos seletivos. Bonito, fácil de usar, enfim, vocês entenderam o ponto. Diga não ao trabalho que visa concorrência. O que é isso? Existe uma tendência escrota na indústria de design, aonde os caras criam uma concorrência entre designers e não vão pagar eles por isso se o trabalho deles não for selecionado. Sou completamente contra isso, e se você é um designer e você aí está passando por isso, ou acha isso legal, isso não é legal, você não deve compactuar com isso, fuja disso, porque o tipo de ambiente que te pede esse tipo de coisa não é o tipo de ambiente que você vai querer trabalhar e muito menos o tipo de ambiente que vai te dar futuro, ok? Fiquem bem espertos com esse tipo de recrutamento predatório de designer. E por último, e não menos importante, esse conselho é o conselho que vai valer o like, é o conselho que vai valer a inscrição. Atenha-se aos prazos. Um designer pode ter um trabalho mediano, pode ter uma interpretação mediana de um briefing, mas se ele é enrolado, se ele não entrega os trabalhos, ninguém vai gostar de trabalhar com ele. Por favor, pessoas, trabalhem com seus prazos bem trabalhados, digamos assim. Trabalhem dentro dos seus prazos e, quiçá, entreguem antes. Isso vai ser um diferencial, vai mostrar um comprometimento, uma responsabilidade, um profissionalismo que vai ser essencial no início da sua carreira como designer. E depois que você já for mais sênior, naturalmente você terá isso, porque você vai ser sênior, vai ser responsável pelo que você está entregando. Então, eu acho que é isso. Esse é o conselho que eu deixo aqui para jovens designers que estão começando aí a trilhar o seu caminho, ou que já estão há 1 ano, 2 no mercado. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.